Bom dia, pessoal. Voltamos com mais uma aula. Encerrado o assunto de química, pelo menos por enquanto, a gente vai dar continuidade com o capítulo do livro, seguindo com o conteúdo agora de morfologia vegetal, certo? Então vamos continuar. O que seria, portanto, a morfologia? O que é morfologia, antes de tudo, né? A morfologia se trata do estudo dos órgãos externos, né? Lá na anatomia, que vocês viram no oitavo, a gente estudava os órgãos internos, né? E agora, com plantas, a gente vai estudar os órgãos externos, aqueles que a gente consegue visualizar a olho nu, sem auxílio de microscópio nem nenhum outro tipo de aparelho, ok? Esclarecido isso, vamos ver aqui quais os grupos de plantas que a gente deve ter estudado ao longo desse F2, né? E os órgãos delas que a gente vai estudar agora, né? A gente tem 4 grupos. As briófitas, que são as menos evoluídas, elas não são vascularizadas, né? Portanto, não possuem órgãos verdadeiros e são totalmente dependentes da água, principalmente para a reprodução. Em seguida, nós temos as pteridófitas, que já tem caule, folha, e já tem raiz, né? Então, ela consegue ficar um pouco menos dependente da água para a reprodução, mas ela ainda não tem sementes, nem flores e nem frutos. Em seguida, nós temos as gimnospermas, né? O termo gimnosperma significa semente nua. E são as plantas que já possuem a maioria dos órgãos, no entanto, elas não possuem flores e nem frutos exatamente para fazer a proteção da semente. São sementes sem proteção alguma, como a semente dos pinheiros, por exemplo. E por último, as angiospermas. Angiosperma significa semente protegida. E esse sim é o vegetal mais completo que existe, gozando de todos os órgãos vegetais que a gente vai trabalhar agora, inclusive da flor e do fruto lá no sistema reprodutor. Então vamos dar início. Primeiro, a gente vai estar falando hoje da primeira estrutura, ou pelo menos a que normalmente nasce primeiro da semente, que é a raiz. Não é à toa que a raiz é a primeira estrutura a emergir. É a raiz que vai fornecer a nutrição, a sustentação e dar início ao desenvolvimento celular da planta também, né? Para além da semente. Então, a gente tem aqui a sementezinha e dela vai emergir a radícula. A radícula ela vai dar origem à raiz. Aqui eu tenho alguns modelos de raízes. Tenho raízes mais fasciculadas, né? Com mais pelinhos, mais cabeleiras. Eu tenho uma raiz pivotante, que é aquela raiz central por onde emergem outras raízes adventícias e assim por diante. Então, ela tem 3 funções principais, pelo menos. Ela tem função nutritiva, função de sustentação e ela também pode ter função de armazenamento de amido da planta, por exemplo. A batata doce, a macaxeira e inhame são exemplos de raízes que armazenam produto da fotossíntese dentro da planta. Inclusive servem para a nossa própria alimentação. Em seguida da raiz, obviamente, a próxima estrutura que emerge é o caule, né? No sentido luz. Então, o caule ele se encontra logo após a raiz e ele é responsável pela proteção da árvore, no caso da planta, né? E também pela condução das seivas, tanto da seiva bruta, que são a água e os sais minerais que vêm da raiz e sobem por toda a planta, como a condução da seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese, que essa é ao contrário, ela desce por toda a planta, para que todo o corpo da planta receba nutrientes para crescimento, né? Então, a gente tem a planta com vascularização em 2 sentidos. Então, além disso, ele serve para sustentar todos os órgãos da planta, copa, flor, enfim, o próprio fruto que a gente vai estudar daqui para frente. Em seguida, a gente tem a linda, maravilhosa e importantíssima folha, né? Ele é comum, pelo menos 3 grupos de plantas vasculares. A folha original, aqui eu tenho uma folha composta. E a gente tem várias funções para a folha, certo? É através dela que acontecem as trocas gasosas com o meio ambiente, a captação de CO2 e a liberação de O2, o oxigênio, né? Por isso que é tão importante ter árvores em todos os ambientes, para que a gente consiga, inclusive, respirar. Ela também promove a absorção de luz. É através da folha que a planta absorve luz para a realização da fotossíntese, lá com os cloroplastos que estão dentro da folha, dentro do lúmen do cloroplasto é que acontece a fotossíntese. Ela é o órgão de respiração também, mas essa respiração fala mais na troca de gases, tá? Então, o termo correto aqui seria mais transpiração, que eu coloquei. Ela libera gases, principalmente o gás oxigênio, certo? É o principal órgão de fotossíntese da planta, o órgão externo, né?
É nela que a planta capta luz, capta CO2 e transforma tudo isso através de processos químicos que a gente vai estudar mais pra frente em alimento para a planta, né, na famigerada glicose. E ela também libera o oxigênio para a nossa respiração, como mencionei aqui na parte de trocas gasosas. É por isso que, além de liberar o oxigênio, ela também libera gotículas de água, por vezes. É por isso que ficar embaixo de sombra de árvores, de mangueiras, é tão refrescante, é como se fosse um condicionador de ar natural. Você recebe um ar mais úmido e constante. É por isso que é tão agradável ficar abaixo de copas de árvores, tá? Em seguida, a gente tem aqui a flor, já estamos quase acabando essa aula. A flor está presente somente nas plantas que precisam de reprodução sexuada e ela só está presente nas angiospermas, que são os vegetais mais evoluídos, certo? Ela é o aparelho reprodutor da planta. É nela que estão contidos os gametas femininos e masculinos e o aparelho feminino e masculino, gineceu. Dificilmente uma planta ela irá se autofecundar. Normalmente ela precisará de agentes que promovam essa fecundação. Podem ser insetos, podem ser animais, pode ser o próprio vento, que vai estar lá tocando como beija-flor ou como abelhas que vão de uma flor para outra em busca de néctar e acaba transferindo o gameta masculino para o aparelho reprodutor feminino de uma outra planta, assim gerando uma planta nova, né, com variabilidade genética e perpetuando a espécie. Por último, para a aula de hoje, a gente tem o fruto, né? Que é o grande advento das angiospermas. Foi por meio do fruto que as angiospermas conseguiram mesmo dominar todo o ambiente terrestre. Não é à toa que elas são as plantas que são encontradas em maior quantidade no planeta, né? Ele está presente somente nelas, nas angiospermas. É o órgão responsável pela proteção da semente. Ele é a hipertrofia do ovário da planta, o crescimento. Toda aquela polpa, tudo aquilo que cresce, que a gente come, foi criado para nutrir e proteger a própria semente, certo? O fruto, além de ser uma forma de chamar a atenção dos animais para dispersar essa semente, leva essa semente para os mais diversos lugares, ele faz com que a planta seja protegida também, porque para nós é muito viável ter uma planta que dê frutos, a gente faz o possível por elas, inclusive a gente transformou isso em atividade econômica, né? A agricultura começou por parte, graças ao nascimento desse fruto, lá nos contextos históricos que vocês já devem ter estudado. Então ele é uma ferramenta de dispersão, de propagação muito importante das angiospermas e que garantiu o sucesso evolutivo delas, certo? A gente acaba meio que, sim, trabalhando para as angiospermas, para levar as sementes o mais longe possível, fazendo com que elas ocupassem todos os lugares da Terra. Gente, por hoje é só, vou estar enviando a atividade para vocês e o próximo assunto da aula vai ser nutrição vegetal.